Vamos agora apresentar o nosso trabalho de economia brasileira, falando um pouco do Brasil antes do Plano Real. Agora, dia 1º de julho, há quase 2 semanas, o real completou 28 anos da sua criação. Quando olhamos para ele e comparamos com outras moedas, a gente pode ver o quão jovem ele ainda é. Por exemplo, o dólar já está completando 230 anos agora em 2022. Já a libra do Reino Unido possui mais de 460 anos, tendo entrado em circulação ainda em 1561. Mas, mesmo sendo relativamente recente, o real tem uma grande importância na história do nosso país, já que foi ele que conseguiu trazer uma certa estabilidade econômica após tantos anos de descontrole inflacionário. Ao todo, Dá para dá para se dizer que o Brasil já teve 9 moedas em sua história, começando pelo reis, que durou do período colonial até o governo de Getúlio Vargas, quando foi substituído pelo cruzeiro. Nos anos seguintes, a inflação foi tamanha que, em 1967, apenas 15 anos depois, surgiu o Cruzeiro Novo, aplicando um corte de 3 zeros no cruzeiro original. Ironicamente, 3 anos depois disso, outra mudança foi feita, e a moeda em circulação voltou a se chamar cruzeiro. Posteriormente a isso, muitas outras moedas entraram e saíram de cena do nosso país. Houve o cruzado criado por Sarney, o Cruzeiro Novo, depois voltamos a ter o Cruzeiro, este saiu de cena e deu espaço para o Cruzeiro Real, que por fim, em 1994, surgiu o Real. Como a gente vai ver nesse vídeo, cada um desses planos tentou lutar contra os problemas econômicos da sua época, trazendo estratégias diferentes para lidar com eles. Seguindo o que o Marcelo falou, vamos ter o primeiro plano econômico com o governo Sarney. O contexto histórico econômico da época era de alta inflação e após a ditadura e o milagre econômico, o Brasil estava afundado em suas dívidas externas, chegando a dever mais de 100 bilhões de dólares. Então, a situação, principalmente da inflação, era uma das maiores preocupações do governo, principalmente porque as pessoas estavam desesperadas, principalmente em supermercados. Assim que os seus salários caíam, todas elas iam para os supermercados fazer compras mensais, que acabava também impactando na inflação. Bom, então, para tentar solucionar esses pontos, apesar da tentativa de controles anteriores, o Sarney fez o primeiro plano cruzado. Então, algumas de suas medidas mais impactantes para a mudança da moeda, né, momento no qual ele corta 3 zeros do cruzeiro para transformar em cruzado. Então, 1.000 cruzeiros nesse momento valia um cruzado, que acaba diminuindo o dinheiro em circulação. Além disso, ele teve o congelamento de preços de forma tabelada, que foi uma das maiores mudanças desse plano. Outros pontos importantes foram também o congelamento do câmbio e a existência de gatilhos salariais por conta da inflação. Então, se a inflação chegasse a uma certa porcentagem, seu salário seria ajustado. E diversos desses pontos eram contraindicados, né, pela FMI, o que a gente vai ver futuramente que realmente a dívida externa não vai diminuir. Então, em primeiro momento, o plano foi super bem sucedido, conseguiu diminuir a inflação, que gerou uma adoração ao presidente, inclusive contando com seus próprios fiscais de preços, para ter certeza de que os estabelecimentos estavam cumprindo o valor tabelado. Caso contrário, o estabelecimento era interditado por estar contra a lei vigente. No entanto, o congelamento de preços era insustentável, sobretudo para os produtores e empresários, que eram proibidos de reajustar seus preços. Então, a produção de vários produtos e serviços foi inviabilizada, o que gerou um grande problema de escassez na economia, que eles se viam com duas opções: vender esses produtos, né, para conseguir gerar algum tipo de lucro no mercado ilegal, ou tirar esses produtos das prateleiras, porque eles não perdessem dinheiro, tornando, né, essa imagem que a gente vê de prateleiras vazias bem visível na época, para que isso servisse de como se fosse uma pressão para que aumentassem os preços. Além disso, o governo não havia implementado nenhuma grande medida que ajustasse os gastos públicos, o que contribuía com o problema inflacionário e insustentabilidade econômica do país. Houve uma segunda tentativa que também deu errado com o plano cruzado, que modificava um pouco o congelamento de preços, possuía também o gatilho salarial, mas aumentou a carga fiscal do país. Como um todo, as importações aumentaram, com a exportação diminuindo, o que destruiu a reserva de câmbio do país, né, aumentando ainda a dívida externa. Beleza, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Plano Bresser, que muitas vezes é visto como uma reedição do Plano Cruzado por conta das semelhanças. Então, aqui a gente tem ambos os planos se apoiando na teoria da inflação inercial e tendo como base uma tabela de conversão padrão alinhada ao congelamento de preços. E aí, nesse ponto aqui, é interessante a gente começar a perceber
que a população ela já começava a duvidar da capacidade do governo em conseguir combater a inflação, né? Porque parecia que a história estava se repetindo novamente. Então, no geral, a gente tem um novo plano, um plano que combinava medidas ortodoxas e heterodoxas. Eu acho que vale a pena a gente passar por algumas delas só para a gente ter em mente. Então, a primeira delas, como eu já falei, o congelamento de preços e salários. E aí aqui foi um pouco diferente, porque foi mais rápido, isso aconteceu durante 90 dias, passando depois por uma fase de flexibilização e, por fim, o descongelamento. Você teve também a redução do déficit a partir do aumento de tarifas, do corte de subsídios e da redução do investimento público. Você teve também a criação da URP, a Unidade de Referência de Preços, que é basicamente um indexador responsável por reajustar os salários e os preços naquele período de flexibilização, para não ser uma quebra tão forte. Você teve também a desvalorização da taxa de câmbio, e aí aqui nesse caso o câmbio ele foi desvalorizado em quase 10%. Isso era uma forma de incentivar as exportações e aumentar as reservas internacionais do país. E esse ponto aqui era muito sensível, né? Porque o governo estava muito preocupado, porque as reservas internacionais elas estavam baixas e você não tinha dinheiro para pagar a dívida externa. Essas foram algumas das medidas, e aí, no geral, o plano parecia dar certo, né? O plano foi adotado em junho, e no mês de julho a gente estava tendo ali uma taxa de inflação de 3,1% e uma balança comercial superavitária em 1,4 bilhão de dólares. Mas a verdade é que em agosto a gente já teve a retomada da inflação, ela bateu ali 6,4%, e ela só foi aumentando até o final do ano, fechando dezembro com 14%. Você vê ali também que a inflação anual de 366% praticamente, né? Bom, então, no fim, a gente teve ali uma pressão muito forte em cima do Bresser, os trabalhadores ameaçando greve, os empresários anunciando demissões, até mesmo o PMDB, que era o partido dele, fazendo pressão. Isso tudo acabou culminando na saída do Bresser, né? Ele pediu demissão, e, por consequência, a gente pode decretar que o plano ele foi um fracasso. Então, seguindo aqui no plano verão, basicamente o governo ainda não tinha o controle inflacionário, com isso o Ministério da Fazenda foi dado para o Maílson Nóbrega, que tinha algumas medidas que ele chamou de plano verão, medidas heterodoxas, basicamente. Como não tinham muitas novidades dentro dessa política, ela foi conhecida como política feijão com arroz. Só que ela tinha algumas dificuldades, então era difícil controlar o déficit público à medida que a Assembleia Nacional Constituinte ia colocando novas despesas sem contrapartidas de receitas, o que acabava não impedindo o gradual aumento da inflação no processo de descontrole inflacionário. Então, em janeiro, o plano verão ele foi lançado sobre algumas condições muito pouco favoráveis, então adotou-se o congelamento de preços, o congelamento da taxa de câmbio por prazo indeterminado. O grande objetivo aqui era conseguir uma certa desindexação da economia perante a inflação, como uma desindexação de salários e assim por diante. Num lado mais ortodoxo, o governo desvalorizou a taxa de câmbio, ao mesmo tempo em que criou uma moeda nova, que é o cruzado novo, tudo bem? Com isso, ele prometeu também um ajuste fiscal de larga escala, com demissões de servidores públicos, privatizações, que acabou não ocorrendo porque as elevadíssimas taxas de juro não foram capazes de impedir o processo inercial inflacionário, em que as pessoas antecipavam o processo de inflação. E com isso, dado que também era um ano eleitoral, então existia muito incentivo para você aumentar o gasto público, acabou que o governo Sarney não conseguiu fazer o controle da inflação e só restou ali uma política de mais convívio com a inflação, e isso acabou virando um problema para o próximo governo. Falando agora um pouco sobre o Plano Collor, ele consistiu em um conjunto de reformas econômicas e planos voltados para a estabilização da inflação, como os demais planos apresentados até agora. Mas, como o próprio nome já diz, ele aconteceu durante o governo do presidente Collor de Mello, entre os anos de 1990 e 1992. Mas agora eu vou falar um pouquinho especificamente sobre o primeiro ano desse plano, convenientemente chamado de Collor I, mas que na época recebeu o nome oficial de Plano Brasil Novo. O contexto da época era de inflação ainda elevadíssima, atingindo uma média mensal de cerca de 30%, e para lidar com isso, a base do Plano Collor era o descongelamento de passivos públicos.
né? Então, basicamente, também conhecido como confisco, a ideia era você controlar o fluxo de dinheiro em circulação. Mas como vocês já devem ter percebido até agora, a desmonetização rápida da economia vem sendo justamente motivo de falha nos planos anteriores. Então, o desafio proposto na época era fazer isso de uma forma mais lenta e mais ordenada. De fato, ele conseguiu diminuir um pouco a inflação por um tempo, mas as suas medidas foram muito radicais e falharam ao final. O Collor tirou 80% do dinheiro de circulação por 18 meses e botou ele para render a taxas muito abaixo da inflação. Criou o IOF, substituiu a moeda, congelou preços e salários, entre outras medidas. Então, basicamente, o congelamento ele reduziu bastante o comércio e a produção industrial, reduzindo a geração de dinheiro em 30% para 9% do PIB. Então, o governo ele se viu na escolha, né, de segurar ainda mais o congelamento, arriscando cair numa recessão, ou remonetizar a economia, descongelando os passivos, mas com o risco de retomar aos níveis altos de inflação. Então, na tentativa de controlar, né, a remonetização, que o plano fracassou. O governo abriu várias brechas que contribuíram para o aumento do fluxo de dinheiro e ficaram conhecidas como as torneirinhas. Em resumo, o plano Collor reduziu a inflação de verdade apenas no primeiro mês, mas depois ela voltou a ficar descontrolada. Foi então que foi lançado o plano Collor 2, que aumentou o número de congelamentos, aumentou as tarifas públicas para energia, correios, transporte, ferroviário e criou a taxa referencial para substituir o overnight. Mas isso tudo a gente vai entender um pouquinho melhor agora. Bom, a Dani já introduziu o plano Collor 2, mas eu vou dar uma outra visão, vou dar um passo à frente. E é curioso se a gente lembrar do filme que todo mundo assistiu, no início da concepção do plano real, o Itamar Franco, em mais de um momento, quis ceder. E um dos argumentos de quem estivesse tentando mudar a cabeça dele era o seguinte: poxa, a gente vai voltar ao congelamento de preços e controle de circulação, sendo que já vimos várias vezes que isso, mesmo que contenha inflação no início, não é o suficiente para evitar que ela retorne? E o Itamar eventualmente disse não vamos tentar isso de novo, mas o Collor pouco antes tinha dito sim, vamos tentar isso de novo. E daí veio o plano Collor 2. Nele, ocorreu a substituição das taxas overnight, que eram empréstimos de curto prazo, feitos à noite no mercado chamado overnight, para criar a taxa referencial. Além disso, aumentou o número de descongelamentos, aumentaram as tarifas públicas para energia, correios e transporte ferroviário. Em suma, mais do mesmo. Os resultados também foram mais do mesmo. E, de novo, as medidas surtiram algum efeito em janeiro de 91, quando o plano foi lançado, mas já em abril a inflação tinha subido novamente. E o fim do plano veio com o fim do Collor, que renunciou mediante seu impeachment no final de 92, mas nada disso aconteceu sem custos. Ocorreu a desvalorização da indústria nacional, logo a seguir, que resultou na venda de estatais pelo preço abaixo do valor de mercado. No total foram 18, e em especial no setor siderúrgico, e a falência de investidores, além da quebra de empresas, tudo contribuindo para o aumento do desemprego e um pior cenário econômico. E, em termos de mais do mesmo, o plano que veio a seguir, que é o Plano Marcílio, até tentou uma aproximação mais gradual e ortodoxa, mas o sucesso mesmo na contenção da inflação só veio com o Plano Real. E bem, é incontestável que a economia brasileira já passou por grandes desafios até a implementação do real. E continua passando até hoje, como a gente pode ver. De fato, o real trouxe uma instabilidade monetária que ficamos carentes por muitos anos. Mas, para terminar esse vídeo, fica um questionamento então. Será que ainda veremos o Brasil trocar o real por outra moeda? Ou esse veio para ficar?